o que efetivamente nos salva. Paulo Neto. Nós temos uma tendência à inércia mental, a nos fixarmos em dogmas, em princípios tradicionais e a permanecermos, por assim dizer, enleados nesses princípios sem conseguirmos avançar na compreensão real das coisas. Herculano Pires. Difícil tarefa, por certo, é desarraigar de nossa mente os erros que se misturam em nossas veias com o leite materno. Oswaldo Melo. Prefácio. Trata-se de mais um livro da lavra de Paulo da Silva Neto Sobrinho, grande articulista espírita. Esta obra aborda um assunto que tem sido objeto de numerosas controvérsias entre evangélicos e espíritas, qual seja, o que realmente nos salva. Seriam as obras? Seria fé? Seria pertencer a determinada religião? Seria só crer em Jesus como Senhor e Salvador? Ao longo do livro, o autor analisa várias passagens do Novo Testamento, em especial os pensamentos dos apóstolos Paulo, Pedro, Tiago, João e, por fim, do próprio Jesus, com o fito de demonstrar que o salvacionismo gratuito jamais encontrou respaldo nas palavras de Jesus ou de seus discípulos. Os cristãos fundamentam-se, principalmente, nas epístolas de Paulo para sustentar o dogma da justificação pela fé, razão pela qual podemos afirmar que há mais paulinos do que cristãos dentro das igrejas. No entanto, assevera Hermínio C. Miranda, que o apóstolo dos gentios não prega a fé sem obras, como entendem muitos de seus intérpretes até hoje. Ele não faz outra coisa senão ensinar que a fé, a nova concepção do relacionamento do homem com Deus, dispensa ritualista da lei antiga, consubstanciada no Velho Testamento e na tradição e que jamais encontrou apoio no pensamento de Paulo de que a fé passiva e sem obras levar-nos e a salvação às marcas do Cristo, Paulo, o apóstolo dos gentios. Ademais, não podemos esquecer que Paulo não é Jesus. Sua mensagem foi dirigida aos gentios ou pagãos e ele facilitou muita coisa para conquistar aqueles a que dirigiu sua mensagem, em nome de Jesus, conforme leciona Severino Celestino, o Evangelho e o Cristianismo Primitivo. Em nenhuma parte dos evangelhos encontramos Jesus ensinando a salvação pela fé, muito pelo contrário, ele coloca como condição para a salvação a prática da lei do amor. A doutrina pregada por Jesus está sintetizada toda no Sermão da Montanha, o que levou Bertolden a dizer que o Sermão da Montanha é a alma do Evangelho e, ainda, Gandhi, se por acaso se perdesse todos os livros sagrados do mundo e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Considerando a existência de inúmeras passagens que evidenciam que Paulo não pregava a fé sem obras, 2 Coríntios 5:40, 2 Timóteo 4:14, 1 Coríntios 3:8, entre outras, somos da opinião de que os teólogos interpretaram mal suas palavras ou as deturparam deliberadamente, a fim de acomodarem-nas aos seus dogmas. A presente obra mostra que a salvação pelas obras, não as da lei mosaica, mas as do amor, pregada pelo Mestre Jesus e seus discípulos, está em perfeita consonância com os ensinos da doutrina espírita, cujo lema é fora da caridade não há salvação. Convidamos a todos, caros leitores, a fazerem uma reflexão madura acerca das considerações trazidas por este livro e, a partir daí, tirarem suas próprias conclusões sobre a questão da salvação. Augusto César Silva Santos, Salvador, Bahia, 07/10/2019. Introdução. Vamos iniciar contando uma historinha fictícia que não alcança, necessariamente, toda a justificativa que os evangélicos dariam para explicar a sua crença na salvação. Tratamos-la de forma bem simples apenas para se ter um ponto de partida. Apreensivo, chega o fervoroso crente, junto ao seu líder religioso, e pergunta: Pastor, saberia me dizer o que acontecerá agora com meu pai, que acaba de morrer? Ele irá para o céu ou para o inferno? O senhor sabe, ele era um criminoso de mão cheia, tendo, em sua vida, cometido vários crimes. Gostaria de saber qual será o destino dele, pois, apesar de tudo o que fez, acreditava em Jesus, tinha uma fé inabalável e nem mesmo o dízimo omitiu em pagá-lo. O pastor pensou um pouco, procurando acessar, em sua memória, a pasta contendo os seus conhecimentos bíblicos, para dar uma explicação plausível. Passado algum tempo, respondeu: Meu caríssimo irmão, a Bíblia diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós,
é dom de Deus. Efésios 2,8. Portanto, pela palavra de Deus, seu pai irá para o céu, pois tinha fé e a fé é o que nos basta para salvar-nos. Amém, pastor, respondeu o consulente, mais tranquilo e certo que seu pai estaria já gozando o paraíso. Para o profeta Isaías, a questão seria bem mais complexa. Quando vossos juízos se exercem sobre a terra, os habitantes do mundo aprendem a justiça. Porém, se perdoar o ímpio, ele não aprenderá a justiça. Na terra da retidão ele se entregará ao mal e não verá a majestade do Senhor. Isaías 26,9-10. O pensamento de que se deve exercer o juízo, ou seja, julgar e aplicar a devida pena, como forma de levar o criminoso a arrepender-se é tão claro, que ficamos sem saber o porquê das pessoas não o entenderem e daí ficarem buscando outras alternativas para a salvação. Procuramos essa mesma passagem em outras Bíblias, foi por aí que começamos a entender o porquê de muitas divergentes interpretações dos textos bíblicos. Vejamo-la na versão da Sociedade Bíblica do Brasil, cuja tradução é anormalmente adotada por algumas correntes protestantes. Porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Isaías 26,9-10. Aqui, ter o entendimento igual ao que encontramos na tradução anterior, é, realmente, muito mais difícil, pois o fundo do pensamento está subentendido. Mas, embora varie na forma, a essência é a mesma. Se Deus, por algum motivo, deixasse de castigar um criminoso, estaria, certamente, pervertendo o juízo. Ora, isso é algo que ele não poderá deixar de fazer, sem que conflite com o teor deste passo. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz a cada um segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Jó 34,11-12. Ainda não conseguimos entender por que as pessoas divergem tanto em relação à nossa salvação, considerando-se que todos, supostamente, trabalham com a mesma fonte, os evangelhos. Para uns, basta ter fé, para outros, é necessário praticar as boas obras. Isso deixa muitas pessoas em dúvida para saber qual será a mesma base da nossa salvação. Paulo de Tarso é o autor bíblico mais utilizado para sustentar a questão da fé, como forma de se salvar. Sabemos que ele não foi discípulo de Jesus, inclusive, no início do cristianismo, perseguia os cristãos, até que um dia, na estrada de Damasco, teve um encontro com o Espírito de Jesus, que o questiona: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9,4. A partir deste episódio, Paulo passa a dedicar-se, de corpo e alma, à propagação da doutrina do Mestre, conforme os relatos bíblicos. A sua missão foi, segundo entendemos, a de divulgar o Evangelho entre os pagãos, daí o chamarem de apóstolo dos gentios. Fez diversas viagens para propagar a Boa Nova. São dele as principais cartas contidas no Novo Testamento, nas quais buscaremos o seu pensamento a respeito desse assunto. Depois, veremos o que os outros personagens, daquela época, também pensavam, especialmente Tiago, Pedro, João e, decisivamente, aquele a quem nenhum ensino poderá contradizer, Jesus. Pensamento de Paulo. Antes de qualquer coisa é preciso esclarecer algo a respeito das 13 cartas atribuídas a Paulo que poucos leitores da Bíblia têm conhecimento. Recorreremos ao estudioso Bart Ehrman, que, no tópico Escritos Paulinos no Novo Testamento, constante da sua obra Quem escreveu a Bíblia. Porque os autores da Bíblia não são quem pensamos que são, explica o seguinte: há falsificações paulinas dentro do Novo Testamento. Mais uma vez há aqui um amplo consenso acadêmico. Há 13 cartas cuja autoria é atribuída a Paulo, quase metade dos livros do Novo Testamento. Mas é provável que 6 delas não tenham sido escritas por ele. Acadêmicos chamaram essas 6 de epístolas deuteropaulinas, significando que tem uma posição secundária no corpo dos escritos de Paulo. Quase todos os estudiosos concordam que 7 das epístolas paulinas são autênticas: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas,
Filipenses, 1 Tessalonicenses e Filemon. Essas 7 são coerentes e parecem, estilística e teologicamente, e em quase todas as outras características, ser da mesma pessoa. Todas são atribuídas a Paulo. Há poucos motivos para duvidar de que realmente foram escritas por ele. É importante não nos esquecermos de que existem epístolas que, segundo os acadêmicos, não são de autoria de Paulo. As que nos interessam no presente estudo serão citadas logo após as que não há questionamento quanto à sua autenticidade. Roger Kirsten, em Jesus Viveu na Índia, esclarece o seguinte. Quando publiquei o livro em alemão recebi inúmeras críticas dizendo que eu estava eliminando a consolação final da fé cristã, ou seja, a crença na redenção dos pecados através da cruz. No entanto, quero dizer que esta doutrina tradicional é a doutrina de Paulo e não aquela de Jesus. Foi Paulo quem centralizou a atividade de Jesus em sua morte, mostrando que é através dela que o homem de fé se liberta de seus pecados, das misérias do mundo e do poder de Satanás. Em suas cartas, Paulo não escreveu uma única palavra sobre o ensinamento atual de Jesus, nem menciona qualquer de suas parábolas. O que ele faz é apresentar sua própria filosofia e suas próprias ideias. Paulo tende a apresentar todas as pessoas como filhos da ira, isto é, como sujeitos ira de Deus. Ver Efésios 2,3. Tudo, sem exceção, está perdido. Romanos 5,18, 1 Coríntios 15,18, sem esperança e sem Deus. Efésios 2,12, pois Satanás subjuga a todos sem exceção. Romanos 3,9, Gálatas 3,22, Colossenses 2,14. A sentença de condenação paira sobre o povo como uma espada de Damocles. Romanos 5,16. Assim Paulo transformou as boas novas em novas terríveis, dando a entender que somente ele podia mostrar o caminho da salvação. Claro que, diante dessa postura, é muito difícil chegar a uma concepção natural da morte, pois a morte passou a representar uma solução para os pecados. Em nenhuma outra religião, além do cristianismo de Paulo, nos deparamos com este culto do medo. Com Paulo, os cristãos, dominados pelo medo, docilmente se curvam ao peso de ameaças. A religião perdeu o conceito do Deus amoroso, toda bondade e todo perdão anunciado por Jesus, retrocedendo às crueldades do Deus vingativo do Antigo Testamento, ressuscitado nas palavras de Paulo. Paulo diz claramente que o homem não pode, por si mesmo, alcançar a salvação. Cf. Romanos 3,24, 3,28, 9,11, 9,16, 1 Coríntios 1,29, Gálatas 2,16, pois a salvação depende, única e exclusivamente, da graça de Deus. Efésios 2,8 a 9. Assim, a doutrina da salvação de Paulo torna-se um ato unilateral, diante da qual a humanidade se encontra de mãos atadas. Cf. Romanos 3,24, 4,16, Efésios 2,5, 2,8 a 9, 2 Timóteo 1,9, Tito 3,5 a 7. Esta mensagem de Paulo é pouco atraente, pois não traz conforto. Quem faz parte do rebanho está automaticamente salvo. Não há necessidade de um esforço individual para se atingir o principal objetivo da vida, pois todo cristão é salvo através da morte de Jesus, na cruz, no Gólgota. Sim, em alguns pontos, como veremos, Paulo prega a salvação bem diferentemente do que Jesus. A questão será, em que devemos acreditar e seguir. Confessamos, de antemão, que não é nada fácil entender Paulo, pois, às vezes, parece visivelmente contraditório, já que em algumas oportunidades leva-nos a crer que a fé é que salva, ao passo que em outras nos dá a ideia que são as obras. Enfim, as coisas ficam realmente muito confusas. Até Pedro reclamava isso de Paulo, vejam. É o que, aliás, ele ensina em todas as suas cartas. Nelas existem passagens de difícil compreensão, e existem pessoas ignorantes e inconstantes que lhes deformam o sentido, como aliás o fazem com outras partes das Escrituras, para sua própria ruína. 2 Pedro 3,16. Pedro está, absolutamente, correto em seu pensamento. Inclusive, poderemos, tranquilamente,
aplicá-lo a inúmeros líderes religiosos dos dias de hoje, já que os vemos deformando o sentido das Escrituras, em proveito próprio, visando manterem-se no poder e continuar vivendo financeiramente às suas custas dos que lhes seguem os ensinos. De início, também é oportuno colocarmos a seguinte explicação na Bíblia Sagrada Pastoral. O próprio Paulo não conheceu pessoalmente Jesus. O que ele fez foi a experiência do Cristo ressuscitado. Portanto, ao anunciar o Evangelho aos pagãos, foi preciso adaptá-lo à mentalidade dos ouvintes, respondendo às preocupações que eles tinham, conservando o que era essencial e deixando de lado o que não era importante. É importante ter isso em mente, já que o apóstolo dos gentios usava a linguagem adequada aos ouvintes, o que, em algumas situações, pode levar a crer-se numa aparente contradição no que fala. Vejamos alguns trechos de Paulo, que serão colocados não na sequência em que aparecem na Bíblia, mas na ordem cronológica em que os exegetas julgam que foram escritos. 1 Tessalonicenses 1,2-3, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Nesta primeira passagem, que analisamos, observamos Paulo dar graças a Deus porque todos praticavam a obra da fé, do trabalho do amor, já nos deixando mais seguro, quanto ao seu pensamento a respeito do que irá nos salvar. 1 Coríntios 13,1-13, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque, em parte, conhecemos, e em parte profetizamos, mas, quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho um enigma, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Fica claro que Paulo prega o amor acima de tudo. Explicam-nos os tradutores da Bíblia de Jerusalém, a diferença do amor passional e egoísta. A caridade, agape, é um amor de dileção, que quer o bem do próximo. Na Bíblia anotada, encontramos mais esta explicação: amor. A palavra grega é agape. Agape é mais que afeição mútua, expressa a valorização altruísta no objeto amado. Verificamos que há divergência quanto à acentuação dessa palavra. Nessa passagem, está óbvio que o amor, caridade, é maior que a fé, embora não implique dizer que não necessitamos da fé, pelo contrário, é por exatamente termos muita fé que praticamos a caridade. 1 Coríntios 15,1-2, Irmãos, lembro a vocês o evangelho que lhes anunciei, que vocês receberam e no qual permanecem firmes. É pelo evangelho que vocês serão salvos, contanto que o guardem do modo como eu lhes anunciei, do contrário, vocês terão acreditado em vão. Essa é, talvez, a passagem mais clara, onde o pensamento de Paulo não deixa nenhuma margem a qualquer tipo de dúvida, nem mesmo com interpretações distorcidas consegue-se mudá-lo. Se é pelo evangelho que seremos salvos, então nossa salvação está na aplicação, no nosso dia a dia, das leis divinas, ensinadas por Jesus, ou seja, é a prática do amor ao próximo.
1 Coríntios 15,28, e quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Para que Deus seja tudo em todos, é necessário que todos estejam no mesmo nível de moralidade, onde o amor possa ser a virtude por excelência, que deverá se espelhar, diuturnamente, na ação de cada um de nós. Isso não se consegue com penas eternas, nem com salvação de uns poucos privilegiados. Fica aí a questão, então o que é que consegue levar todos para o mesmo nível, para que Deus seja tudo em todos? 2 Coríntios 5,10 Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem, ou o mal. O apóstolo Paulo volta, novamente, a falar sobre a cada um segundo suas obras, reafirmando seu pensamento. Se não estivermos extrapolando-o, acreditamos que aqui lhe dá uma ideia de que temos algo além do corpo físico. Gálatas 2,16 Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Vejamos o que Paulo quer dizer com não ser justificado pelas obras da lei, afinal, de que obras ele falava? Certamente, que se referia às obras da lei, ou seja, da lei de Moisés, que, depois do advento de Jesus, não deve servir como base para a salvação aos que se dizem cristãos. Seremos justificados pelos nossos atos, ou seja, tornaremos justos pela fé em Cristo. Mas, voltamos a dizer, não fé passiva, só pela fé operante. Também João percebeu isso, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1,17 Esta passagem merece ser completada pelo estudo Kelly-Palhano Jr. 1946 a 2000, faz em seu livro Aos Gálatas, a Carta da Redenção. Diz Palhano. Para compreendermos melhor o texto acima, é preciso meditar e entrar no verdadeiro significado das expressões, justificado, obras da lei, fé e carne. É o que pretendemos fazer a seguir. O verbo empregado na epístola para justificado é dikaikó, característico de Paulo e tão empregado por ele, que é preciso entendê-lo de modo correto. Na margem da Revised Standard Version of Bible, o termo é traduzido como tido por justo, isto é, considerado justo ou aprovado aos olhos de Deus, e o ponto a ser decidido era a maneira pela qual o indivíduo alcançaria uma posição aceitável diante de Deus. Guthrie. Vamos agora à expressão obras da lei. Talvez devêssemos fazer aqui um parêntese para um estudo pormenorizado sobre essa expressão, mas não o faremos. Acrescentá-lo-emos mais tarde ou em um apêndice. Por ora, vamos apenas destacar, sem mais delongas, o seu significado correto. A expressão grega exergônomo tem sido traduzida para o português como pelas obras da lei, contudo pela proposta de Tenney, uma tradução mais exata seria por obras legais. Isso porque a palavra lei foi usada sem o artigo definido, principalmente em certas frases escolhidas que transmitem significações especializadas. A ausência do artigo usualmente significa que a qualidade do conceito escolhido é salientado, em lugar da sua identidade. Embora em Gálatas e em outras epístolas, Paulo se refira à lei mosaica como a principal concretização do conceito. Em Robertson podemos ler claramente que, em geral, quando o nome é indefinido em Paulo, refere-se à lei mosaica, por consequente, lei, nessas instâncias, é um termo que se refere ao sistema de pensamento ou ao código de ação envolvido, em lugar de qualquer documento particular. É evidente então que Paulo estava se referindo não ao que o indivíduo não seria justificado por suas obras, mas sim, não seria justificado pelas obras da legalidade religiosa, isto é, pelo cumprimento das formalidades preconizadas por códigos religiosos como rituais, festas, cerimoniais, dogmas, ou quaisquer exigências tais como dízimos, guardar os sábados, coisas deste tipo, mas que seria justificado pela fé em Jesus Cristo. Para um conceito mais científico de fé, podemos dizer que ela é a capacidade de sintonizar-se com Deus, Jesus Cristo, no caso, o representa, e, para isso, é preciso reconhecer a sua paternidade divina,
amando sobre todas as coisas, MT 22,37, e realizar a sua vontade, amando o próximo como a si mesmo, MT 22,39. Como ensinou Jesus, aí estão toda a lei e os profetas. É óbvio que essa fé tem que vir acompanhada de obras que a testifiquem. Ter fé só por ter de nada adianta. Dizer que crê em Cristo não salva ninguém, mesmo batendo no peito, porquanto, a quem pensar que a fé por si só é suficiente, sou levado a dizer, acreditais na existência de Deus. No inferno, os demônios também acreditam e, no entanto, estremecem. Porventura ainda não vê, ó homem sem percepção, que a fé sem obras é inútil e morta. PG 2, 19 e 20. Ponto. Quanto à expressão carne grego sarx, ela quer dizer ninguém, nenhuma pessoa viva, será justificado pelas obras da lei. Trata-se de uma sinédoque, uma figura de linguagem comum da vida diária, como cérebros em lugar de eruditos, cabeças em lugar de gado e vapor em lugar de navio. Temos assim as chaves da interpretação do versículo 2,16. Ele é muito importante para o entendimento da proposta de Paulo, não entendida ou distorcida pelos ditos doutos das igrejas. Vamos concluir o estudo desse versículo, traduzindo-o para uma linguagem mais atual, que nos mostra como ele deve ser entendido. Sabemos que o homem não é considerado justo nem aprovado por Deus pelo seu desempenho nas formalidades prescritas na lei, mas pela fé operante em Jesus Cristo. Nós próprios somos reconhecidos justos pela nossa fé e não pela obediência ao estipulado como lei, por reconhecermos que ninguém pode salvar-se apenas por praticar liturgias, obras da lei. Exatamente a linha de raciocínio que adotamos. Gálatas 3,1 a 7. Ó insensatos Gálatas! Quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isto quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebestes o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Sois vós tão insensatos? Tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Será que padecestes tantas coisas em vão? Se é que isso foi em vão. Aquele pois que vos dá o Espírito, e que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei, ou pelo ouvir com fé? Assim como Abrão creu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Vejamos em o Evangelho de Jesus em Espírito de Verdade, um trecho do comentário de José Herculano Pires, 1914 a 1979, a esse passo. Quando nós vemos nas Escrituras a expressão obras da lei, nós estamos diante das práticas rituais do judaísmo. Eram essas as obras da lei. Hoje nós confundimos isto. Muitas vezes criaturas que pertencem a ramos diferentes do cristianismo, acusam o espiritismo de querer a salvação pelas obras e dizem que o apóstolo Paulo afirmou que a salvação vem pela fé e não pelas obras. Sim, mas o apóstolo Paulo não disse apenas obras, ele disse obras da lei. E quando ele se referiu às obras da lei, ele, que era um doutor da lei no templo de Jerusalém, estava se referindo aos ritualismos do culto judaico. Os judeus eram obrigados a submeter-se a esses rituais e a praticar as obras referentes a eles. Mas essas obras não consistiam naquilo que nós hoje chamamos de obras de caridade, de assistência social, as obras que realmente nos ligam à humanidade e ao cumprimento dos nossos deveres humanos. Não. Constituíam apenas obras no sentido simbólico referentes às práticas judaicas. Portanto, devemos entender Paulo no contexto de sua época, e não desvirtuar o seu pensamento para adaptá-lo à nossa conveniência teológica. Gálatas 5,4 a 6. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós pelo Espírito da fé aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Se quiserem seguir a lei mosaica, tudo bem, porém, considerem-se separados do Cristo. No fundo, a questão é bem simples, ou você segue Jesus e pode se dizer cristão, ou segue Moisés, e assuma sua condição de judeu. Na atualidade, o que vemos é o somatório dos dois, algo como um cristão judeu, formando um grupo de crentes que dizem seguir a Cristo, mas não abrem mão de Moisés. Paulo,
Não tinha a lei mosaica como norma, inclusive, questiona a validade da circuncisão, contida nela. Para ele, sendo obras da lei não mais tinha valor algum, porquanto, o que deveria prevalecer é o que Jesus pregou e ensinou. A expressão a fé que opera pelo amor, dá-nos a verdadeira ideia de Paulo a respeito do amor. Conforme dissemos anteriormente, é o amor que faz a fé ser operante, não é, portanto, uma fé no sentido de somente se crer. Gálatas 5,14 Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não foi isso exatamente o que Jesus falou? Entretanto, ao Jesus acrescentar que toda a lei e os profetas se achavam contidos nesse mandamento, disse, em outras palavras, que da lei mosaica isso era o que se poderia, realmente, considerar como lei divina. Gálatas 6,2 Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros não é ação na caridade, por amor ao próximo. Não é assim, que, conforme Paulo, cumpriremos a lei do Cristo. Não são, portanto, as obras da lei que fala, mas dessas obras, levar as cargas uns dos outros que são a expressão do ensinamento do Cristo. Com isso, fica impróprio argumentar, que é a fé que salva, não é mesmo? Gálatas 6,7 a 9 Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. É o que chamamos de lei de ação e reação, vulgarmente denominada de karma. Não há como se iludir diante de alguma outra opção sedutora, tudo o que fizermos voltará contra nós ou a nosso favor. Se semearmos ódio, colheremos exatamente o ódio, se, ao contrário, plantarmos amor, ceifaremos amor. Por isso, Paulo adverte para não nos cansarmos de fazer o bem, pois na época da colheita é isso que iremos colher. Romanos 2,5 a 8 Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Nessa passagem não existe dúvida alguma no que diz Paulo sobre o juízo de Deus, que recompensará a cada um segundo as suas obras. Aqui não contradiz o que Jesus colocou, conforme verificaremos mais à frente, e a justiça, como a entendemos, exige isso. Romanos 2,9 a 11 Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego, glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratique o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque, para com Deus, não há acepção de pessoas. A consequência é tribulação e angústia, para quem faz o mal, glória, honra e paz para quem pratica o bem. Ora, isso só pode ocorrer pela ação do homem, ou seja, por suas próprias obras igual ações, o que podemos confirmar pela passagem imediatamente anterior. E para os que dizem ser os únicos salvos, ou os que se julgam na religião eleita, podemos acrescentar, usando Paulo, que Deus não faz acepção de pessoas. Assim, perguntamos, de onde tiram a ideia absurda de que Deus estabelece algum tipo de privilégio? Romanos 2,12 a 13 Portanto, todos aqueles que pecaram sem lei perecerão, e todos aqueles que pecaram com a lei, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Novamente estamos diante de um pensamento que não deixa margem a qualquer tipo de dúvida. Os que praticam as recomendações divinas são os que serão justificados, não os que somente as ouvem, mas permanecem de braços cruzados. A prática é mais importante que a fé. Como praticar a lei? Fazendo bem ao próximo. Romanos 3,21 a 28 Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença.
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Paulo, veementemente, combatia os judaizantes, que eram os cristãos hebreus, que queriam de qualquer forma fazer com que os novos convertidos ao Evangelho, que ele chama de fé em Jesus Cristo, praticassem as exigências da lei, ou seja, obras da lei mosaica. A circuncisão, por exemplo, foi motivo de grandes controvérsias no cristianismo primitivo. Alguns queriam que os neófitos fossem circuncidados, conforme determinava a lei de Moisés. Entretanto, outros como Paulo, achavam que não havia mínima necessidade, já que a graça de Deus, por meio de Jesus, era superior às leis mosaicas. Assim, ao dizer que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, está querendo dizer que o homem tornar-se-á justo ao aderir ao Evangelho de Jesus, não sendo mais necessário cumprir as obras da lei, ou seja, a legislação mosaica. Deixando bem claro, que não está pregando a fé inoperante como supõem alguns, mas, repetimos, a fé demonstrada pelas ações a favor do próximo. Visto dessa forma não contraria nada do que, por ele, foi dito e que já analisamos em itens anteriores. Romanos 8,28 a 30, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Na Bíblia Sagrada Pastoral, em nota de rodapé, encontramos a seguinte explicação. O projeto eterno de Deus é predestinar, chamar, tornar justo e glorificar a cada um e a todos os homens, fazendo com que todos se tornem a imagem do seu Filho e reúnam como a grande família de Deus. O projeto não exclui ninguém. Mas o homem é livre, pode aceitar ou recusar tal projeto, pode escolher a vida ou a morte, salvar-se ou condenar-se. Vejam bem, a questão da predestinação para sermos todos a imagem de Jesus. O que poderíamos dizer em outras palavras? Pela vontade de Deus todos nós estaremos um dia na mesma evolução que Jesus. Seremos justificados em Jesus, quando aplicarmos, no dia a dia, os seus ensinamentos, sintetizados no amor incondicional. Portanto, a predestinação não é o já se possuir um lugar garantido, sem ter que fazer absolutamente nada, mas é algo que chegaremos com nosso próprio esforço e pelas nossas próprias ações, nada de ser de graça. Romanos 10,4 a 13, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo, ou, quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé, que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se perdermos de vista, o que, anteriormente, disse Paulo, poderemos concluir que agora ele prega a fé. Mas, ainda aqui, ele trata da questão de Deus não fazer acepção das pessoas, que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Quem crê realmente em Jesus deve praticar o que ele ensinou,
Caso contrário, a crença é completamente inútil. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mateus 7,21. Talvez pelo público-alvo, Paulo não quis dizer mais a fim de completar o que realmente pensava. Para eles, o fato extraordinário de Jesus ter ressuscitado dos mortos, era mais uma certeza de que Deus não estava abandonando o seu povo. Jesus continuaria orientando, como ainda o faz, a todas as criaturas para que, na prática do Evangelho, todos possam se salvar. Iremos ver posteriormente a salvação segundo Jesus, para não termos mais dúvidas sobre o que nos salva. Romanos 13,8-11. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Agora, Paulo está completamente, ou será melhor dizer explicitamente, de acordo com os ensinamentos de Jesus. E observe a afirmativa de que o cumprimento da lei é o amor. Amor a todos e de tal forma e intensidade que não conseguiremos ficar inertes ao vermos um irmão necessitado sem, imediatamente, entrarmos em ação, e o ajudarmos naquilo que ele precisar. Tal como Jesus, ele, Paulo, resume a lei mosaica: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E se Paulo pregasse que somente a fé é que salva, não teria dito: a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aceitar a fé é pouco, necessário é praticá-la, pois só assim demonstraremos que amamos o próximo como a nós mesmos. Terminamos as cartas de Paulo consideradas pelos exegetas como autênticas. Tomemos agora as epístolas deuteropaulinas, 2 Tessalonicenses, Efésios, Colossenses, 1 e 2 Timóteo e Tito também seguindo a ordem cronológica, mas antes será bom vermos essa explicação de Bart Ehrman, em quem escreveu a Bíblia. Porque os autores da Bíblia não são quem pensamos que são. Mais significativo ainda que algumas ideias e conceitos nas epístolas pastorais parecem contradizer o que é encontrado nas epístolas que Paulo certamente escreveu. Vimos, por exemplo, que ele se preocupava muito em argumentar que cumprir as obras da lei não contribuía para a retidão da pessoa perante Deus. Não era a lei judaica que levava à salvação, mas a morte e ressurreição de Jesus. Quando Paulo fala sobre obras, é isso que quer dizer: fazer as coisas que a lei judaica exige, como ser circuncidado, ser cozeiro e guardar o sabá. Contudo, nas pastorais, a lei judaica não é mais um problema, e o autor fala de obras como boas ações, ou seja, fazer o bem a outras pessoas. O termo aparece dessa forma apenas 6 vezes em Timóteo. Esse autor está preocupado em mostrar que, sendo uma pessoa moralmente boa, você não pode conseguir sua salvação. Isso pode ser verdade, mas é uma ideia bem diferente daquela de Paulo. Paulo estava preocupado se as pessoas seguiam a lei judaica como um caminho para a salvação. Você não deveria, não se faziam coisas boas por ela. Explicação bem interessante que não pode ser desprezada pelos que buscam a verdade, ainda que ela possa contrariar o seu modo de pensar. Efésios 1,3-4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Tornar santo e irrepreensível diante de Cristo em amor é, segundo a máxima que nos deixou, o que devemos fazer, que não é outra coisa senão o amar ao próximo como a nós mesmos. Ora, quem ama o próximo, certamente, presta-lhe auxílio todas as vezes que for necessário. Esse ato de caridade é realizado porque se tem muito amor. Efésios 2,8-9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Chegamos na passagem citada em nossa história, no início deste estudo. É comum vermos essa citação somente até o versículo 9, sem que se coloque a conclusão do autor, v. 10, em negrito, que é fundamental para que se possa entender o seu pensamento de forma correta. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, ou seja, o amor de Deus faz com que sejamos salvos. Na visão espírita isso é mais claro, pois o amor de Deus nos arrasta a Ele, vamos assim dizer, de tal sorte que a única escolha que nós temos é se iremos a passos lentos ou largos. Salvos por meio da fé fazermos o que determina Jesus em seu Evangelho, principalmente o amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é um dom de Deus, porque, por sua exclusiva vontade, Ele quer que sigamos os exemplos do Mestre, uma vez que Ele nos foi enviado, justamente, para servir-nos de modelo e guia. Se somos criados em Jesus Cristo é porque é o desejo de Deus que andemos nas boas obras, amando indistintamente a todos os que estão nessa caminhada conosco, já que nos predestinou exatamente para isso. Não foram as boas obras o que Ele praticou o tempo todo em que esteve aqui na Terra encarnado? Bart D. Ehrman, na obra que escreveu a Bíblia. Porque os autores da Bíblia não são quem pensamos que são, explica-nos que esse autor indica que os crentes já foram salvos pela graça de Deus. Na verdade, o verbo salvar nas cartas autênticas de Paulo sempre é usado para se referir ao futuro. Salvação não é algo que as pessoas já tenham, é o que elas irão ter quando Jesus retornar nas nuvens do céu e livrar seus seguidores da ira de Deus. Recomendamos a você, caro leitor, essa obra de Bart D. Ehrman, pelas muitas coisas interessantes que ele apresenta e que são quase que completamente desconhecidas da grande maioria de nós. Colossenses 3,12 a 14, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo entendeu muito bem o ensinamento de Jesus, deixando mais claro ainda, aquele em que diz, sede vós pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. Amor operante. Nada de só crer e achar que com isso está tudo bem. O amor incondicional, ponto máximo do amor operante, é o que nos ligará à perfeição. Nada mais justo, pois quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. 1 João 4,8. Colossenses 3,15 a 17. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colocamos essa passagem para completar o pensamento de Paulo dito no anterior. A expressão para a qual também fostes chamados em um corpo, estaria implícita a preexistência do Espírito. Particularmente pensamos que sim, pois, se fomos chamados em um corpo, é porque estávamos vivendo sem ele. Deseja Paulo que a palavra de Cristo habitasse em nós abundantemente, em toda a sabedoria, ou seja, que possamos entender tudo o que ele nos ensinou, demonstrando isso na prática do dia a dia. A plenitude do amor em nós é a completa aplicação dos ensinamentos de Jesus, que tornar-se-ia, então, o vínculo da perfeição. 1 Timóteo 2,1 a 4, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, e ações de graças, por todos os homens, pelos reis, e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade. Paulo exorta Timóteo a praticar boas obras a favor de todos, amor altruísta. Perguntamos, se Deus quer que todos os homens se salvem, quem poderá ser contra a vontade de Deus?
Pensamento de Tiago, irmão do Senhor. Foi Tiago quem dirigiu a igreja de Jerusalém. No chamado Concílio de Jerusalém, ano 49 d.C., foi a sua decisão que prevaleceu na primeira divergência entre os cristãos na polêmica questão da circuncisão. Ele exercia uma forte liderança, bem mais que supostamente Pedro, tido como o primeiro papa. As correntes religiosas se divergem quanto ao grau de parentesco de Tiago com Jesus. Os católicos colocam-no como primo, já que o termo irmão, segundo eles, servia para designar também primo. Os protestantes já o têm como meio-irmão de Jesus. Entretanto, ao usarem desse mesmo termo para designar alguns dos discípulos que eram irmãos, não dizem que eram primos. O autor do Evangelho de Mateus narra: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Mateus 13,55 a 56. Não temos dúvida que, de fato, eram irmãos consanguíneos de Jesus, até mesmo, porque a cultura da época exigia da mulher muitos filhos. Caso contrário, não seria uma boa esposa. Se isso estiver correto, é mais uma forte razão para vermos que o pensamento de Tiago condiz com o de Jesus. Tiago 1,22 a 27. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Prática das obras ou fé. Não deixa margem para alguma dúvida, cumpridores da palavra. Esta colocação de Tiago é muito interessante. A religião pura e imaculada para com Deus visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo, ou seja, prática do amor ao próximo pela realização dos atos de caridade. Tiago 2,8. Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Este pensamento é igual ao de Paulo, e corresponde, também, ao que Jesus ensinou. Onde está dito algo sobre fé. Aliás, até mesmo Moisés chegou a recomendar isso, Levítico 19,18. Tiago 2,14 a 18, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E, se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos, e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Sobre essa passagem, em quem escreveu a Bíblia? Porque os autores da Bíblia não são quem pensamos que são, informa-nos Bart Ehrman. O autor está preocupado com uma questão, que reflete uma disputa com outros cristãos. Alguns cristãos estão dizendo que para ser justo perante Deus só é necessário ter fé. Para eles, fazer boas obras é irrelevante para a salvação, desde que se creia. Tiago acha isso errado. Quem crê e não pratica boas ações não tem fé. Nós entendemos que ao se terminar dizendo que mostrarei a minha fé pelas minhas obras, Tiago traz o conceito que vimos anteriormente, quando falávamos do pensamento de Paulo de ser uma fé operante. Na verdade, quem tem fé deve mostrá-la com as obras que realiza. Que adianta ter fé se o irmão a seu lado passa fome? É o questionamento incontestável de Tiago para os que dizem que apenas a fé é que salva. Tiago 2,21 a 23.
Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Para provar que são as obras a base para a justificação, Tiago nos dá o exemplo de Abraão. Mostra que a fé é aperfeiçoada pelas obras. Tiago 2,26, porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Não há o que contestar a clareza desse pensamento. É tão claro e objetivo, que continuamos sem entender por que as pessoas ainda têm a coragem de dizer que é somente a fé que salva. Recorramos, novamente à obra a quem escreveu a Bíblia. Porque os autores da Bíblia não são quem pensamos que são, na qual Bart D. Ehrman diz, quando Tiago fala de obras, ele não se refere a ações exigidas pela lei judaica, celebrar o sabá, exigência de comida cozer e assim por diante. Ele fala sobre boas ações, alimentar quem tem fome, vestir quem está nu, os dois exemplos que ele dá, e assim por diante. Para Tiago, uma concordância intelectual com o cristianismo que não se manifesta em como a pessoa vive não tem utilidade. Isso não salva uma alma. Percebe-se que o termo obras em Tiago é diferente do empregado por Paulo. O primeiro diz de boas ações, enquanto o segundo, refere-se a determinações da lei mosaica. Pensamento de Pedro. Como discípulo de Jesus, inclusive, na teologia católica, é aceito como sendo o primeiro Papa. Por isso devia conhecer mais profundamente os ensinamentos do Mestre. Atos 10,34 a 35. Então Pedro, tomando a palavra, disse, na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que, em qualquer nação, o teme e pratica o que é justo. 1 Pedro 1,17. E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Encontramos novamente a expressão que o julgamento será segundo a obra de cada um, reafirmando o pensamento de todos no cristianismo primitivo. Os crentes, infelizmente, deturparam os ensinamentos de Jesus, para sua própria perdição. Também confirma que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, não há privilégios junto à justiça divina. 1 Pedro 3,8 a 12, e, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida, e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, e faça o bem, busque a paz, e siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Recomendações que já ouvimos, só que com outras palavras, de Paulo e Tiago. Tudo isso também condiz com os ensinamentos de Jesus. 1 Pedro 4,8 a 11, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Agora fica mais clara a questão do amor corresponder ao sentimento de caridade para com o próximo. Fechando, a caridade cobre uma multidão de pecados. É por isso que a máxima no Espiritismo é, fora da caridade não há salvação, que, inclusive, é algo que todos podem fazer, independentemente de religião ou crença, ou seja, tem um caráter totalmente universalista. 2 Pedro 1,2 a 10. Graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus, e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade,
pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai a vós